Meus queridos amigos e amigas, estamos no segundo dia de agosto, mês vocacional, do ano vocacional. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda em nosso canal, esse instrumento que a tecnologia nos presenteou para formarmos uma grande família que reza e escuta a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela sintonia. E neste dia 2, estamos meditando o Evangelho de Mateus, a continuidade dele, a continuidade do terceiro discurso, do terceiro livrinho, no qual estamos no capítulo 13. E hoje vamos os versículos 44 e 46. Lembramos que este capítulo ele começou lá com o sermão ou o discurso, como você queira chamar, ou o livrinho, em que conta a primeira parábola, a do semeador. Nós íamos escutando as parábolas ao longo dos domingos e depois durante a semana, como um jeito de irmos mastigando, remoendo, ruminando, introjetando, guardando, colocando no coração, plantando em terra boa, nós vamos rememorando este evangelho. Foi assim com o da semente, foi assim com das parábolas lá do trigo e do joio, lá da semente de mostarda, do fermento misturado na massa pela mulher. Está sendo com essas duas que são do tesouro e da pérola preciosa, do tesouro encontrado, da pérola preciosa comprada. Nós vamos ainda escutar novamente esses textos para que realmente não fique só no nosso ouvido, mas chegue ao nosso coração. Lembramos que as parábolas, elas por si só não trazem explicação, porque querem que a gente pense não só no intelecto, mas que a nossa emoção, a nossa imaginação, os nossos conhecimentos, a nossa boa vontade, a nossa fé nos ajude a assimilar essas historietas que Jesus usa para nos ensinar o que é o reino de Deus. Lembramos que no tempo de Jesus existiam muitos reinos e era preciso dizer como é que Deus reinaria, como é que era o governo, por assim dizer, ou a ação, o agir de Deus entre as pessoas. Esse reino, como eu gosto de lembrar, não é castelo, não é palácio, não é trono, não é coroa, não é corte, não é grandeza, não é poder, mas sim é o estilo de Jesus, é o próprio Jesus agindo no meio de nós, por nós e contando conosco. Esse é o reino de Deus. Ele inaugura e faz de nós discípulos do reino dos céus, como ele dizia no texto de ontem. Então, nós precisamos cada vez mais nos encantarmos por essa realidade. E ele usa, então, as duas historietas com símbolos muito interessantes. Um tesouro e uma pérola de grande valor. Para mostrar, em primeiro lugar, que esse jeito não é qualquer jeito. É o melhor jeito de se viver. Isso não significa que não teremos provações, dificuldades, momentos difíceis, tribulações. A fé não nos protege, não nos bloqueia dessas realidades. Pelo contrário, ela nos dá a capacidade de administrar melhor. Então, o reino dos céus é comparado a um tesouro que é encontrado gratuitamente. O homem encontrou esse tesouro, ele não estava assim procurando, ele estava trabalhando provavelmente no campo, preparando para semear a boa semente, e ali ele encontrou. Isso reflete muito a realidade dos povos que vivem em guerra, que enterram os seus pertences na esperança de um dia voltar, e nem sempre voltam, né? Porque a guerra é terrível. E esse felizardo, para poder ficar com esse campo, com essa realidade, ele precisa de um gesto de muita coragem, de muito desprendimento. Ele tem que vender tudo. Esse vender tudo é o desprendimento, é o desapego, que é tão necessário para seguirmos nossa jornada, nossa vida.
Mas ele não se desfaz de tudo por qualquer motivo, por banalidade. Ele se desfaz de tudo, ele vende tudo para poder comprar, para poder adquirir, para poder ter este campo, aonde está o tesouro. Então o tesouro já estava ali. O reino dos céus também está na nossa vida, no cotidiano. Só que assim como ele está escondido, às vezes nós passamos por si e nem percebemos nessa correria, nessa agitação. Então por isso que não podemos nos cansar de pedir sensibilidade, um olhar com capacidade de enxergar o agir de Deus no nosso meio. E a segunda parábola, elas são bem pequenininhas, são bem pequenas, a tal ponto que o texto é só o versículo 44, 45 e 46, 3 versículos. É da pérola de grande valor. É diferente do outro que estava lá trabalhando e encontrou. A pessoa, o homem, o vendedor, o comprador, estava procurando. Lá era a gratuidade, aqui é o esforço. São as duas realidades, os dois lados da moeda que nós somos convidados a entender nesse texto. Ou pela gratuidade, porque é dom de Deus, ou pelo nosso esforço, ou então mais bonito ainda, porque sabemos que tudo depende de Deus, nós nos colocamos à disposição dele, então a nossa colaboração. Mas também essa pérola é tão valiosa, tão especial, que precisa vender tudo. Para a gente mergulhar no reino dos céus, para entrar nesse estilo de vida de Jesus, é preciso desprendimento, desapego, leveza. Vender tudo é isso. Não é ser mendicante, não é passar necessidades. Isso é má distribuição de renda. Isso nós precisamos estudar sociologicamente. Mas o que o Evangelho pede é desprendimento, desapego, generosidade, capacidade de não confiar nas suas seguranças, mas confiar única e exclusivamente no Senhor. E ele também, como aquele do campo, ele vende tudo e compra aquela pérola. Não é que nós vamos ter capacidade para pagar a graça de Deus, nunca. É de graça, é gratuita. Mas nossa colaboração, nosso jeito de participar dessa realidade. Então vamos juntos? O tesouro, a pérola, é Cristo. Ele está aí, ele está no meio de nós, ele está em nós, ele está nos irmãos, ele está nos sacramentos, está na palavra que nós estamos lendo, na Eucaristia, que está quando celebramos, quando adoramos, quando comungamos, está naquele momento da nossa reunião litúrgica, nos ministros ordenados, ele está no pobre sofredor. Não vamos passar por cima, não vamos ter um olhar turvo e acabarmos deixando de lado essa pérola de tão grande valor. É Ele que nos faz ricos, e o tesouro que Ele é nos traz a salvação. Que nesse dia possamos encontrar, ou, que eu gosto muito também, deixarmos que Ele nos encontre, porque Ele sempre está de braços abertos a nos esperar. Ele está sempre nos procurando e Ele sempre nos encontra. Queridos amigos, de coração mesmo, sinceramente, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Se você achar que deva, compartilhe com alguém. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, convido você a ativar a sinetinha, que quando publicamos, já você recebe a notificação. Se você tiver um tempinho e quiser deixar um comentário, eu vou ler todos eles com muito carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã com o nosso Palavra por Palavra.